Simbora, galera, para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre ânimo. Isso mesmo. Vamos falar sobre no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso daqui é muito importante você entender e você guardar. Porque o ânimo é responsabilidade sua. No mundo nós sempre vamos ter desafios, né? Os problemas. Vem um problema, você sofre, você aprende, você vence. Alguns ficam no problema, apanham até aprender e avançar. Mas vamos trocar o nome palavra problema por desafio, tá? Então, no mundo nós sempre teremos desafios. A grande questão é que nós não podemos perder o nosso ânimo. E muita gente perde o ânimo. Nós estamos na geração que mais tem depressão e na geração que tem o maior índice de ansiedade. E esses dois estão incluídos, são influenciados pelo ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ok, o que é o ânimo? Ânimo é uma disposição interior para a realização. O ânimo é uma energia que você tem, que te gera disposição para você entrar em ação, para você sair de onde você está e começar a agir. Beleza, tá, ok. Se o ânimo ele é tão importante, como é que eu faço para guardar o meu ânimo? Como é que eu faço para blindar o meu ânimo? O que de fato gera desânimo? O que de fato rouba o nosso ânimo? Se o ânimo é um componente fundamental para a gente ter resultado, o que rouba o nosso ânimo? O que de fato enfraquece o nosso ânimo e gera desânimo? Bom, Miguel, bora. O que gera desânimo? Primeiro, falta de propósito, falta de objetivo e falta de meta. Muita gente é roubada no ânimo por conta justamente de não ter objetivos. Só que é aqui que as pessoas elas são roubadas. Quando se trata na questão de propósito, de objetivo e de meta, tá? Elas são roubadas porque isso vem no longo prazo e não no curto prazo. Como você está no curto prazo, você não consegue enxergar que você está sendo roubado no ânimo. Só que o tempo passa. E quando o tempo passa e você vê que a galera avançou e você não avançou, aí entra o desânimo. Quando você cai em si, que você ficou na zona de conforto por muito tempo, é a hora que você cai, a ficha cai e você fala, nossa, cara, aí entra o desânimo. Compreendeu? Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, depois passou 2 anos, eu ainda estava no grupo e a galera, um grupo da faculdade ainda, e a galera conversando, né? E aí uns começou a falar, cara, eu já tô fazendo pós, já tô terminando minha pós, o outro falando que já tava fazendo, sei lá, curso do quê, o outro já tinha viajado para fora do país para fazer tal coisa. E aí eu parei e falei, cara, o que eu tô fazendo? Já passou 2 anos e eu não fiz nada. Para alguns isso gera desânimo, para outros gera um gatilho de disposição que faz a pessoa acordar, despertar e entrar em ação. O ânimo ele é um dos principais fatores que vai determinar se você vai ter um ótimo futuro ou não, dentro daquilo que você domina, dentro daquilo que está na sua posse, na sua condição de executar. Tá, então o que gera desânimo? A falta de objetivo, a falta de propósito com o decorrer do tempo vai gerar desânimo, porque você simplesmente vai ver que não realizou, vai ver que não criou, vai ver que não... E não é só não criar, esse que é o interessante, é às vezes estar criando ou evoluindo ou prosperando ou crescendo numa área que você não gostaria. Porque tem gente que está até crescendo, mas está crescendo fora daquilo que queima seu coração, fora daquilo que realmente é a sua verdade, o seu interesse, compreendeu? Então não é sobre dar certo, é sobre dar certo no propósito certo, é sobre dar certo da maneira certa. Você sabe, muitas das vezes, qual o seu propósito de vida, você sabe, muitas das vezes, qual o seu chamado, por qual motivo você está nessa terra. E muitas das vezes, por estar dando certo uma área, você fala, não, eu vou continuar aqui. Só que lá na frente você fala, poxa, não é isso que eu quero. Compreendeu? Então isso daí também gera um certo desânimo com o longo prazo. Então, já falei então várias vezes, olha o vício de linguagem.
Tem que prestar atenção nisso. Segunda coisa que gera desânimo, a frustração. A frustração. Tem muita gente que cria uma expectativa muito alta nos objetivos. E por conta de criar uma expectativa muito alta, muito alta, muito alta, vem uma frustração no mesmo nível. E essa frustração rouba você de simplesmente progredir. Por isso que vale muito mais a pena você administrar a expectativa do que lidar com a frustração. Vou repetir. Vale muito mais a pena você administrar a expectativa do que lidar com a frustração. Porque a frustração vai roubar o seu ânimo. A frustração vai roubar a sua disposição. O que a gente está falando sobre aqui? Sobre ânimo. O que é ânimo? Ânimo é uma energia, é uma disposição para realização. Quando você se frustra, você perde esse ânimo. Você simplesmente fica bloqueado, você fica paralisado. Então vale muito mais a pena você administrar a sua expectativa. Como assim, John? Sendo bem mais claro, se você está colocando uma expectativa muito alta, reduza essa expectativa. Porque se de fato você alcançar algo maior, você comemora no nível que você alcançou. Agora, se você coloca uma expectativa muito alta e você não corresponde nas suas ações, ou muitas das vezes, que é uma coisa que acontece, que é muito comum, não depende só de você, depende de terceiros, e esses terceiros não estão na mesma expectativa com você, não é nem questão na mesma expectativa, na mesma entrega, no mesmo envolvimento, na mesma paixão, e muitas das vezes você se entrega demais e o resultado que vem, que você alcança, não é no mesmo nível da entrega do grupo, e aí você se frustra, e essa frustração rouba o seu ânimo. Eu vejo uma coisa que até é bom você prestar atenção no seu convívio. Normalmente as pessoas elas começam com muita intensidade, porque elas acreditam que o resultado ele vem no nível da intensidade. Seria até uma realidade se a gente conseguisse manter a intensidade sempre no mesmo nível ou aumentando ela. Só que a grande questão é, tem uma coisa chamada platô. O que é o platô? Nós começamos numa intensidade alta, muito alta, e o platô é onde essa intensidade ela vai cair, ela vai estabilizar. Tem muita gente que estabiliza no meio, mas tem pessoas que estabilizam embaixo. E a maioria dos que eu já vi, eles estabilizam embaixo. Quer ver um exemplo? É aquela pessoa que começa a academia e vai na energia, fala, treina demais, se empenha, se esforça, sabe? De vez pegar o peso na disciplina, seguir no gradual, a pessoa pega o peso maior do que suporta, se acaba no primeiro dia de treinamento e no outro dia não vai mais. Por quê? Porque não gerenciou expectativa. Entendeu? O platô é onde isso para, onde você vai estabilizar. Você estabiliza no meio, em cima ou embaixo. Você nunca estabiliza em cima, porque é normal. Nós vamos gastar toda a nossa força de vontade, que é um dispositivo do consciente, e nós vamos ir com muita intensidade. E pela lógica do consciente, eu vou repetir, pela lógica do consciente, nós esperamos que o resultado ele venha a ser no mesmo nível da nossa entrega. Ele venha a ser no mesmo nível da nossa intensidade, e não é realidade. Porque eu vou falar para você um princípio da natureza. Você planta uma semente. E essa semente, muitas das vezes, ela dá muito fruto, mas ela demora demais. Porque entre o plantar e o colher, existe o regar e o esperar. Só que tem muita gente que não tem constância. E é a constância que, de fato, faz com que você tenha o resultado. Óbvio que se nós conseguíssemos ser disciplinados na intensidade lá em cima, seria ótimo. Só que, por sermos seres emocionais, nós temos a tendência a não conseguir isso. Tem gente que vai até conseguir, mas é bem difícil, tá? Então, equilibra aí. Equilibra. É melhor você administrar a expectativa do que ter que lidar com a frustração. Porque a frustração rouba demais a maioria das pessoas. É aquela pessoa que ela se entrega demais e ela espera que o resultado venha no mesmo nível e ele não vem. Então vale muito mais a pena você economizar sua energia. Como diz o Joel J, você não precisa acelerar, basta você não parar. A maioria das pessoas elas aceleram e desistem. Se você não acelerar e você dosar a energia e você simplesmente não parar no meio da jornada, você chega onde a maioria desiste. Compreendeu? Então faz muito sentido você ter essa noção, esse gatilho aqui de administrar, né?
a questão da expectativa. Para que assim, se você se frustrar, não venha ser uma frustração que venha te paralisar, mas que de fato você continue na jornada. Não é sobre velocidade, é sobre direção. Vou repetir, não é sobre velocidade, é sobre direção. Tem muita gente que está indo muito rápido, mas não sabe nem para onde está indo. Ou, pior, está indo para o lugar que não gostaria de ir. Então vale muito a pena você ir mais devagar, mas saber para onde você está indo, saber para onde você quer chegar. Se eu te perguntasse agora, onde você quer chegar? Se você tem que me responder em segundos. Se você não me responder em segundos, significa que você não sabe para onde você quer ir, para onde você quer chegar. Tá entendendo? Então o que rouba o seu ânimo? A má gestão da questão da expectativa, porque gera frustração e rouba o seu propósito. Terceira coisa que rouba o seu ânimo, cansaço. Cansaço. Se o ânimo ele é uma disposição, se o ânimo ele é uma energia, o que rouba ele? Cansaço. Tem muita gente que desiste não porque não acredita, tem muita gente que desiste não porque não tem capacidade, tem muita gente que desiste não porque não é bom. Não é isso. A pessoa é boa, a pessoa tem a capacidade, a pessoa tem a habilidade, só que a pessoa está cansada. E o cansaço rouba energia. E o cansaço mina energia. E aí, ao invés da pessoa descansar e equilibrar o ânimo e voltar com mais força, a pessoa não descansa e acaba desistindo. Se você está nesse ponto onde você está gastando demais energia e você não está descansando, está na hora de você descansar, porque senão você vai acabar desistindo. Eu fiz uma live, acho que semana passada, sobre a importância do sono. Tem muita gente que acha que dormir é desnecessário, mas dormir é fundamental para o corpo. Dormir é fundamental para a questão das emoções, dos sentimentos, porque dormir, o sono, ele é muito, muito, muito importante, ele é fundamental, porque ele vai fazer com que você tenha mais disposição, mais ânimo e mais vigor, tá bom? Então se você está cansado, vai descansar para você não desistir. Segundo, se você está estressado, um dos pontos que eu ia trazer mais para frente, mas vamos falar agora, o que gera o desânimo? Ambientes estressores, ambientes que estressam demais. Ambientes que estressam demais. Estresse é uma coisa, tá bom? Mas estressar demais já é além. Tem ambiente que te estressa tanto, que rouba sua energia. Você mal chegou, toda a sua energia já foi minada. Você estava bem, você estava disposto, você entrou naquele ambiente, aquele ambiente é muito estressante e aquele ambiente em minutos roubou toda a sua energia. Então, um ambiente estressor, ele, se não for dosado esse estresse, ele vai roubar a sua energia e ele vai roubar o seu ânimo. Dica muito importante. Quando você estiver estressado, você não tem que descansar. Você precisa mudar. Vou repetir. Quando você estiver estressado, você não tem que descansar. Você precisa mudar. Tem muita gente que fala assim, lá tá me gerando muito estresse, eu tô precisando descansar. Não. Você tá precisando mudar o ambiente, você tá precisando mudar alguma coisa no ambiente. Por quê? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e você é diretor ou gerente, tanto faz. Ou funcionário normal também. E você tá muito estressado, aquele ambiente está te estressando demais. E aí, você tira as férias. Você fala, aleluia, chegou minhas benditas férias. E você fala, agora sim eu vou descansar e pronto, vai acabar meu estresse. Você fica 30 dias em casa. Quando você volta, uma semana você já está estressado do mesmo jeito. Porque não é sobre descansar. Quando se trata de estresse, é sobre mudar. Então você precisa mudar, porque não adianta você descansar numa situação onde é estresse. Tá bom? Então o que tem roubado seu ânimo aí? Mais uma coisa que rouba o ânimo. O acúmulo de derrotas. Você perde tanto que acumula as derrotas. E esse acúmulo de derrotas, ele suga a sua energia, ele suga a sua disposição, ele suga de tal forma que você fica desanimado. E aí o desânimo te paralisa. O desânimo, o que o desânimo ele faz? Ele altera a sua percepção, a sua vista. Se os seus olhos forem bons, você vai enxergar as coisas boas. Mas se seus olhos forem ruins,
Os olhos é a janela da alma, os olhos é a janela da mente. Então, como você está enxergando, vai dar significado. E o significado vai alterar o seu sentido, vai alterar a sua percepção, vai alterar o seu comportamento. Olha que louco, compreendeu? Então, analisa. Será que você não está tendo muitas derrotas? Será que você não está tendo muitas derrotas? Porque o acúmulo de derrotas faz com que você tenha simplesmente gere desânimo. O último não, mais um. Perdas. Você tem muitas perdas que entra também, inclui também nas derrotas. Outro ponto que é fundamental, que gera desânimo, ambientes tóxicos. Eu falei anteriormente sobre ambientes que são altamente estressores, mas vou falar sobre ambientes tóxicos, porque tem ambientes que eles são negativos. Sabe aquela pessoa que ela é sonhadora, aquela pessoa que ela tem expectativa, e sempre que ela apresenta um projeto, ela ouve um não. Sempre que ela apresenta um projeto no ambiente, a galera não tem a mesma vibração, a galera não tem a mesma expectativa, a galera não tem o mesmo propósito. E aí esse ambiente é um ambiente negativo, esse ambiente é um ambiente sugador. Cuidado com os ambientes que você tem frequentado, porque os ambientes eles determinam se você vai ter ânimo ou se você vai ter desânimo. Um ambiente que não gera ânimo é um ambiente que suga, é um ambiente que não fortalece, é um ambiente que não te leva para frente, é um ambiente que não te empurra em direção, não te energiza em direção ao seu propósito, ao seu objetivo, aquilo que você quer alcançar. Analisa aí qual é o seu ambiente, porque esse ambiente ele também é responsável pelos resultados que você tem. Se liga aqui, ó. Você pode ser até uma ótima semente, mas mesmo você sendo uma ótima semente, se você for plantado numa terra morta, a semente não germina e não dá frutos. Entendeu? Muitas das vezes o problema não é a semente, que é você. O problema muitas das vezes é o ambiente onde você está, que tem roubado a sua perspectiva, o seu crescimento e o seu avanço. Que a partir de hoje você analise se é o ambiente que está sugando você ou se de fato é você que é uma má semente também, tá bom? Mas o próximo aqui, o penúltimo, o que gera desânimo? Alimentos tóxicos. Como assim? Você fica alimentando o seu sentimento com toxinas negativas. Você só ouve reclamação. Você é aquele tipo de pessoa que está incluída com os reclamões. Você é aquele tipo de pessoa que anda com as pessoas que não têm projetos, que não têm perspectiva, que não têm sonhos, que não querem crescer, que não querem avançar. Você está incluído num ambiente onde você só se alimenta de derrota, de frustração, de angústia, de dor. Você é aquele tipo de pessoa que só fica do lado da pessoa, que só fica contando lamúrias. Ai, como eu sou um coitado. Ai, como a minha vida dá errado. Ai, como tudo, o mundo, Deus, todos estão contra mim. Então, cuidado para você não estar num ambiente onde está se alimentando de toxinas que roubam a sua energia, que roubam a sua disposição, que roubam a sua capacidade de realização, porque todos temos a capacidade para realizar. A grande questão é que estamos nos alimentando, né? Nós temos dentro de nós o antídoto e o veneno. Qual deles você mais alimentar é esse que vai se sobrepor. E a minha pergunta para você e para mim é: qual desses dois nós temos mais alimentado? Nós temos andado com aquelas pessoas que elas têm sonhos, que elas têm expectativas, que elas, quando você está desanimado, elas te levantam, ou você tem andado com aquelas pessoas que não têm expectativa nenhuma, que não querem nada da vida, que para eles tanto faz, tanto fez, a culpa é do governo, a culpa é da empresa, a culpa é de Deus, a culpa é de todo mundo, menos dela, menos dele. Então, que a partir de hoje você preste atenção. Ó como eu estou prestando atenção. Eu estou prestando atenção que eu estou falando muito então. Eu estou com vício de linguagem, eu tenho que parar. Isso é estar presente para identificar o que está acontecendo, tá bom? Muito importante. Qual, então, então de novo, podia ter falado porém, enfim. Qual o principal fator que rouba a sua energia? Eu coloquei como principal o significado que você dá às coisas. Vou até falar devagar. A mente, ela trabalha com significado. Se você quiser anotar, é muito bom você anotar isso daqui. Todo significado gera um estado emocional. Todo estado emocional gera um comportamento. E todo comportamento gera um resultado final, por conta da ação. Vou repetir.
A mente, ela trabalha com significado. Todo significado gera um estado emocional. Ele mexe na sua emoção, no seu sentimento e na sua sensação. Todo estado emocional gera um comportamento. E todo comportamento gera um resultado final. Se você não está gostando do resultado final que você tem, mude o quê? O significado. O que rouba, de fato, o nosso ânimo? O significado que nós estamos dando às coisas. Porque o significado ele vai mudar a sua ótica. Ele vai mudar como você enxerga. Ele vai mudar como você está vendo as coisas. E aí está uma questão. Você precisa mudar o significado para que assim não afete você emocionalmente. E uma coisa que eu posso agregar aqui. Quando você vê que a sua ótica, que a sua vista, que é vista é momento, é o agora, ela tá te sabotando, ela tá te prejudicando, você começa então a ligar a sua visão. Porque a visão é futuro e vista é presente. O que é ligar a visão? É você criar um cenário na sua mente, usando a sua imaginação de um futuro que você quer alcançar, mas como se já estivesse vivendo ele agora. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui. Um nadador, vamos dizer o Phelps, ele se vê não nadando, mas ele se vê campeão. Ele se enxerga campeão. Ele se vê no pódio. Ele se vê no pódio, recebendo a medalha, o povo gritando o nome dele, ele simplesmente sendo aplaudido, ovacionado. Por quê? Como para a mente nada é imaginário, tudo é real, a sensação vai mudar, o sentimento vai mudar. O que eu estou te dando de dica? Você desligou a vista, que é o momentâneo, o agora, e você ligou a visão de futuro. Compreendeu? Porque você está alterando o seu sentimento. Você não está deixando o sentimento momentâneo te prejudicar. Porque você está usando uma técnica que é uma ponte ao futuro, mudando a sua sensação, mudando a sua emoção. Então, sendo assim, agora já mudei a palavra, tá vendo? Sendo assim, o que acontece quando você muda o significado? Você muda o sentido. E através de mudar o sentido, você muda o resultado final. Eu dei algumas dicas do que gera desânimo. Eu falei algumas coisas que roubam o seu ânimo, que roubam a sua disposição, que roubam a sua capacidade de realização, que roubam o seu futuro. Agora eu vou dar algumas dicas de como ter ânimo, de como guardar o seu ânimo, e de como preservar o seu ânimo e de como acrescentar o seu ânimo. Primeira dica, ambientes que te fazem evoluir. Se o ambiente que você está hoje não é um ambiente que te faz evoluir, começa a frequentar ambientes que te fazem evoluir. Um exemplo, vai naquele restaurante que você fala assim, quando eu tiver muita grana eu vou ali. Vai lá. Nem que seja para tomar um café. Mas vai naquele ambiente. Observa as pessoas. No primeiro momento você vai se sentir mal. Mas fala para sua mente, eu pertenço a esse ambiente. Porque os ambientes que nós frequentamos, eles vão determinar, eles vão ter impacto na nossa emoção, eles vão ter impacto no nosso sentimento, eles vão ter impacto em acrescentar ânimo ou gerar desânimo, compreendeu? Então, frequente ambientes que elevem o seu ânimo, frequente ambientes que elevem o seu ânimo. Tem muitos treinamentos, tem muitos palestras que a pessoa ela vai e ela sai de lá animada, ela sai de lá renovada. Por quê? Porque é um ambiente que gera energia. Porque é um ambiente que gera ânimo. Porque é um ambiente que te levanta. É um ambiente que puxa você para cima. Compreendeu? Analisa os ambientes que você está e analisa qual ambiente você quer fazer parte. Ah, mas eu não tenho a grana para estar nesses ambientes ainda. Não importa, vá lá. Vá lá, faz uma viagem. Pode ver, uma pessoa que ela viaja, ela volta energizada. Ela volta diferente por conta das experiências que foi agregada na vida dela, na vida dele. Compreendeu? Segundo, contágio social. O que é o contágio social? Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Se as pessoas que você anda, as 5, elas são pessoas desanimadas,
pessoas cabisbaixas. A tendência, inconscientemente, é você ser desanimado, é você ser uma pessoa que não tem ânimo. Começa a andar com pessoas que têm empolgação. Começa a andar com pessoas que têm ânimo, disposição. Começa a andar com pessoas que têm desejo de construir, de deixar um legado na Terra, de impactar, compreendeu? De tocar vidas, de ser o motivo de uma resposta de Deus na Terra. Olha que louco. Você entendeu? Você é a resposta de Deus na Terra para a vida de um monte de gente. Para a história de um monte de pessoas. Falei até errado aqui. Mas não tem problema. Compreendeu? Com quem você está andando? Porque se você está andando com as pessoas erradas, essas pessoas podem sugar. Sabe, já aconteceu com você? Você está bem, você está feliz, você está alegre, você está contente. Tá tudo fluindo. Aí aquela bendita pessoa aparece na sua vida de novo. E aí você vai e abre as portas da sua vida e você deixa a pessoa entrar. E aquela pessoa te suga, aquela pessoa te arrebenta, aquela pessoa te detona e vai embora de novo. E aí você se sente mal. Aí você custa, sofre, paga um preço para melhorar. Aí você melhora. Aí você tá feliz de novo. Aí você tá contente de novo. Aí você tá alegre de novo. Tá tudo voltando a andar de novo. E você novamente abre a porta para aquela pessoa. Cara, para de abrir a porta para as pessoas erradas. Para de abrir a porta para as pessoas erradas. Tem um versículo na Bíblia que fala de um cara chamado Jonas. Jonas entrou num barco, e porque ele entrou naquele barco, o barco estava afundando. Olha que louco. A nossa vida tá boa, mas muitas vezes tem pessoas na nossa vida que tá afundando o nosso barco. Tira essas pessoas. Outra coisa, às vezes Deus ele quer abençoar você, só que muitas das vezes ele não abençoa você porque tem pessoas erradas na sua vida. E se ele abençoar você, você por consequência acaba abençoando aquela pessoa. Mas Deus não quer abençoar aquela pessoa, ele quer abençoar você. Então Deus está esperando você tirar aquela pessoa da sua vida para que assim ele possa te abençoar. Olha, que louco, não? Então, sabe, se analisa. Começa a cair a ficha. Tá fazendo sentido? Tipo, o contágio social vai determinar o seu futuro. Me diga com quem tu andas que eu direi quem és. Talvez você nem é, mas você tá junto, você é. Você quer ter ânimo? Anda com as pessoas que querem realizar. Terceiro, pequenas vitórias. Pequenas vitórias, pequenos resultados, pequenos avanços. Pequenas vitórias vão te elevar. Pequenas vitórias vão melhorar o seu ânimo. Pequenas vitórias, pequenos avanços, pequenos resultados vão trazer mais disposição para você. A maioria das pessoas, elas generalizam, elas querem o grande, o poderoso, o maravilhoso. Quando algo extraordinário acontecer na minha vida, então eu vou viver o sobrenatural. Não, 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 não. Foca nas pequenas vitórias. Hoje eu falei que eu ia para academia e eu fui. É uma vitória. Hoje eu disse que eu ia acordar às 5h30. É uma vitória. Eu acordei. Sabe? Foca nas pequenas vitórias. Comemora as pequenas vitórias. Porque de pouco em pouco, em pouco, em pouco, em pouco, você tem muito. Você faz um dia. Aqui que entra a constância. Aqui que entra o poder da constância. É uma pequena vitória, uma segunda vitória, uma terceira vitória, uma quarta vitória. Daqui a pouco são 1000 vitórias. Não é 1000 vitórias. É uma vitória enorme. Tem muita gente que diz assim, nossa, olha como ele deu sorte. Não, não. Foi contabilizando, foi multiplicando as pequenas vitórias que eu avancei. Porque eu preservei o meu ânimo. Eu preservei o meu ânimo. Como? Com pequenas vitórias. Comemore e observe as pequenas vitórias. Quarto, mude a sua visão. Mude a sua visão. Mude a sua perspectiva. Crie um cenário na sua mente. Na sua mente, é o que eu estou falando. Crie um cenário na sua mente e se mova por ele. Não se mova pelo sentimento, mas se mova por aquilo que você acredita. E o que eu acredito é que eu estou vencendo. O que eu acredito é que eu estou vivendo aquilo que eu quero viver. Por mais que momentaneamente ou visual, na minha vista, no momento agora eu não esteja vendo. Repetindo, para a mente não existe nada imaginário, para ela tudo é real. Então crie um cenário na sua mente e se mova por ele. Se mova por ele. Não se move pelo sentimento momentâneo, mas se mova por aquilo que você acredita.
Compreendeu? E o último, para encerrarmos a live de hoje, que para mim é o principal. Como é que você preserva o seu ânimo? O que é o ânimo? É uma disposição interior para realizar. Como é que eu aumento e preservo o meu ânimo? Alimentando a minha fé. Por quê? Ou eu alimento a minha fé, ou eu alimento a minha dúvida. Ou eu alimento a minha fé, ou eu alimento a minha incredulidade. A incredulidade rouba o ânimo, a dúvida rouba o ânimo. Agora, a fé simplesmente acrescenta o ânimo. Começa a alimentar a sua fé. Começa a alimentar a sua fé. Começa a ceder o seu ouvido e os seus olhos a coisas que vão te fazer bem. Começa a dar atenção ao que agrega você, ao que faz você evoluir, ao que faz você crescer, ao que faz você... Ah, mas quem está ao meu redor não quer. Problema deles, problema delas. O importante é você avançar. Não tenta puxar quem não quer vir. Não quer vir, então fica aí. Fica aí. Mas eu vou mudar, porque o responsável pela minha vida sou eu. O responsável pela sua vida é você. Começa a alimentar a sua fé. Sem questão de religião, mas questão de espiritualidade. Vou repetir, sem falar de religiosidade, mas de espiritualidade. Como é que você alimenta a sua fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Começa a ouvir mais sobre Deus. Começa a se alimentar mais sobre Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso, começa a se conectar com aquilo que vai aumentar a sua fé. Eu espero que essa pequena live tenha feito sentido para você, que você preserve o seu ânimo. Por quê? No mundo nós vamos ter dificuldades, no mundo nós vamos ter muitos desafios. Vem um desafio e a gente vence ele e aparece outro. Vem um problema, a gente passa por ele, a gente sofre, a gente chora, a gente apanha muito, a gente até cai e levanta, porque isso é da vida. A questão não é sobre cair, a questão é sobre não ficar prostrado, tá bom? É sobre cair e se levantar, cair e se levantar. Uma hora a vida vai bater, irmão. A vida, a única certeza que você tem que ter, a vida vai bater. A questão não é sobre se ela vai bater ou não. A questão é se você vai desistir. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Tudo na vida é uma fase. E talvez você está passando por uma das piores ou uma média, uma fase ruim na sua vida. Ou pode para você ser a pior fase da sua vida. Mas é uma fase também. E vai passar. Sobretudo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que você possa guardar o seu ânimo com as dicas que eu te dei. Esse vídeo, provavelmente semana que vem, vai estar lá no canal do YouTube. Se você quiser assistir novamente, vai lá. Valeu demais. E até segunda estamos com mais live aqui. Valeu. Tchau, tchau. Foi.